Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Sónia Sapage, Marta Meitinho Oliveira. E eu sou Helena Pereira e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 24 de junho, de manhã, numa altura em que o Conselho de Ministros está reunido para decidir novas medidas de combate à Covid-19 e em que o país político ainda digere o puxão de orelhas da chanceler alemã a Portugal. Temos uma situação em Portugal que talvez pudesse ter sido evitada e é por isso que temos de trabalhar ainda mais arduamente, queixou-se Angela Merkel. São José, Angela Merkel deu um puxão de orelhas a Portugal por ter permitido a entrada de turistas britânicos no país. Foi merecido? Vamos contextualizar. Essa declaração é feita, ou a referência a Portugal é feita, como um exemplo do que não devia acontecer quando a chanceler alemã faz a defesa da unificação de regras dentro do espaço europeu, que é perfeitamente sensato o que ela defendeu, e também é verdade que a liberdade com que os turistas ingleses entraram em Portugal no mês de maio e no mês de junho ainda teve como consequência a situação em que nós estamos, quer dizer, podem dizer o que quiserem, que a economia é muito importante, que o turismo é muito importante, mas já se percebeu com esta pandemia que quando se abre a economia, as contaminações disparam. E o que se passou de facto é que o turismo inglês trouxe para Portugal esta nova variante indiana, não é? Que não entra... Não há assim voos da Índia para Portugal que façam esta explosão. Tem a ver com o turismo também. Tem a ver com o turismo inglês. E mais uma vez temos o ciclo pendular que tivemos no Natal e que tivemos na terceira vaga. Ou seja, no Reino Unido desenvolve-se um tipo de variante, que foi a variante britânica, que no período de Natal, com os imigrantes portugueses no Reino Unido, que vieram estar com as famílias, trouxeram para Portugal e que através de Portugal entra no continente, na Europa continental. E que mais tarde se repercute noutros países, por isso é que nós estamos sempre em contraciclo, porque nós estamos sempre alinhados com a Inglaterra, com o Reino Unido. E agora passa-se a mesma coisa, portanto nós estamos a iniciar o que poderá ser um crescimento de contaminações a prazo no continente, na Europa continental, desta variante indiana, e que está já a crescer de forma exponencial em Portugal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Angela Merkel tinha toda a razão quando deu como exemplo negativo o turismo e a abertura aos ingleses que nós demos. E esta coisa que tem que ser muito ponderada pelo governo, até que ponto é que a abertura da economia e o tentar recuperar à pressa a economia nos vai manter enlumbrando e manter com ciclos e mais novas vagas de pandemia por tempos e tempos, não é? Porque é evidente que a vacinação vai ter, e está já a ter um impacto grande, pelo menos na mortalidade e nos contágios. Mas se calhar convém esperar para termos essa imunidade de grupo e termos mais cuidado e mais reserva neste momento e não começarmos a querer disparar com o turismo, porque não vai ter consequências positivas. Uhum.
Sónia, achas que um recuo em Lisboa, que é inevitável, não manchará a imagem de todo o país? Não é uma coisa boa, sem dúvida. Não vai ser uma notícia positiva nem para o país, nem para a imagem do país no estrangeiro. Mas eu gostava de ter tantas certezas como a São José em relação à origem dos casos e porque é que estamos pior agora, porque é que não Com as estamos. certezas, eu não faço nenhum jogo de. Quer dizer, são as informações, são as coisas que eu leio, as coisas que eu ouço e as conversas que tenho que me levam a concluir que há este movimento pendular. Pronto, Aliás, tem sido dito pelos governantes também. eu acho que o recuo mancharia mais a imagem do país se conseguíssemos atribuir de facto esses maus números a algum acontecimento específico, como aconteceu, tivemos os Santos Populares, tivemos os festejos do Sporting, a enchente de turistas. Tivemos a Champion e hoje a UEFA veio dizer que não se pode não se pode concluir que há ali um efeito Pronto, imediato. é justamente isso que eu digo. Eu acho que não estamos nessa fase de conseguir atribuir ligar assim tão diretamente uma coisa às outras, porque senão, se calhar da Hungria e de outros países onde decorrem os jogos com público, etc., vão sair então enchentes de contágios terríveis, e então é uma loucura o que estamos a deixar fazer, não só em Portugal, mas noutros países da Europa. Isso manchará a imagem de toda a Europa e não só de Portugal. E quando eu digo que não estou certa, não estou tão segura como a São José, é porque nós continuamos 1 ano e meio depois, e isto é real, ainda não ouvi ninguém dizer o contrário. Nós continuamos 1 ano e meio depois sem saber a origem de 80% das nossas infecções, dos nossos contágios. Portanto, nós fazemos tão pouca sequenciação, nós conseguimos tão pouco saber de onde vêm as pessoas, os casos, que continuamos com 80% de incertezas e de facto isso também contribui para que estejamos sempre neste ciclo e contraciclo. A Europa piora, nós melhoramos, a Europa melhora, nós pioramos. De facto, já foi assim no verão passado. Eu acho é que já chegamos a um momento em que não é bonito atirar culpas para ninguém, porque de facto tão depressa estamos na mó de cima como na mó de baixo e a culpa não é só de uns, é de todos, enfim. Isso leva-nos, Sónia, à próxima questão. Tinha aqui para a Marta. Ferro Rodrigues apelou esta quarta-feira que os portugueses se desloquem, e passo a citar, de forma massiva a Sevilha no domingo para apoiar a seleção portuguesa. O que é que achas deste apelo neste contexto? A frase é particularmente infeliz pela questão da palavra massiva, que é uma palavra proibida nos dias de hoje. Tudo o que são deslocações massivas é aquilo que não é recomendado. Eu imagino que a frase tenha sido dita naquele contexto muito entusiástico de um final de um jogo que acabou por correr bem para Portugal. Se calhar tinha sido bom hoje já termos ouvido qualquer coisa a justificar que, pronto, foi um deslize de linguagem que de facto não devia ter dito aquilo, porque estamos a falar da segunda figura do Estado. De qualquer forma, isto obviamente não... Tirando este contexto todo em que isto é dito, de facto, aos olhos de qualquer português isto é muito estranho, não é? Porque principalmente, por exemplo, para quem vive em Lisboa, estive a ver o próximo jogo com a Bélgica é no domingo, e portanto se mantiver a restrição para a área metropolitana de Lisboa, as pessoas de Lisboa não podem sair da área metropolitana de Lisboa no domingo para ir a Sevilha ver o jogo, não é? E, para além disso, pronto, eu acho que restava aqui só... Na verdade, eu acho que a frase dele espelha um bocadinho o que acontece, o que talvez aconteça a uma grande parte dos portugueses, que é: nós já andamos há tanto tempo nesta coisa do pronto, agora isto desconfina, e agora volta a confinar, e agora desconfina, e agora volta a confinar, que às tantas nós esquecemos um bocadinho em que pé é que estamos, e já estamos, a nossa cabeça entrou num registro de pronto, agora é para desconfinar, não, mas agora é para confinar, e às vezes já aqui nestas alturas de mudança é um bocadinho difícil fazer a adaptação toda rapidamente ao modelo em que temos que entrar. Eu acho que reflete um bocadinho isso, pronto, com o agravante que, sendo a segunda figura do Estado, isto não pode ser, não é? Sendo que os responsáveis políticos também estão confusos, não é só as pessoas, Sim, eu acho que sim. as generalidades dos cidadãos. Acho que é a cabeça de um português, pronto, de um cidadão comum. Mas eu discordo, por acaso, porque é uma coisa que ele não apela a nenhuma ilegalidade.
porque tu podes sair da área metropolitana de Lisboa e podes circular se fores para um país estrangeiro, se fores viajar de avião. Portanto, se fores para Sevilha de avião, ele não está Se a fores de pedir avião, podes ir. Se fores de carro, já não. exato. Certo, Portanto, nós sim, mas de entretanto qualquer forma também não estou a ver com que os espanhóis vejam com bons olhos portugueses a chegar de forma massiva, mesmo que cheguem de avião porque é legal, ao seu país para ver um jogo. não sei, porque Não é sei. futebol e porque também querem gente, alegria e isto é tudo a loucura, não é? Não, eu Claro. queria imenso ir. Nós estivemos a ver, só por piada, quanto é que custava uma viagem de avião de ir e vir, não é? Num sítio. Sim, sim. São 380 €. Pronto, ficas informada lá. Pronto, se eu quiser ir, já sei. É só 380 €. Mas desculpem lá, o que vocês estão a dizer mostra a contradição. A Que incoerência reina. disto tudo. Exatamente. Quer dizer, não é só do confina, desconfina, não é. A regra em si, não é? Que regras são estas? O que é Sim, isto? Quer dizer, tu não podes sair de carro da área metropolitana de Lisboa, mas podes sair de caminhonete, de comboio e de avião. E então não verdade. espalhas também a variante Delta? Não Ou sei, seja, há aqui tudo uma grande incoerência e acho que estas medidas todas difusas e dispersas estão a ser aprovadas não estão a travar coisa nenhuma. E é isso que, pronto, qual é aqui a solução? É mesmo os recuos, é mesmo o fechar, não há aqui meios termos, porque isto dispara na os mesma. peritos esta semana começaram a falar de uma quarta vaga. Achas que poderá haver uma quarta vaga que nos leve o verão? Helena, o que eu disse há bocado é um bocado isso, é um pouco isso. Uhum. Eu creio que pode estar a começar em Portugal aquilo que vai ser a quarta vaga da Europa continental. Porque não sei se são os ingleses ou depois os ingleses trazem, ou os portugueses que vão lá que trazem, não sei, ou até pode ser um francês que vem de Inglaterra e que... Isso para mim não estou a particularizar, longe de mim, querer estigmatizar os britânicos, não é isso. Agora, de facto, estas movimentações de população, estas movimentações demográficas, neste momento, são altamente perigosas. E o que tudo indica, agora para ligar com o que tu estás a perguntar, tudo indica, pelo menos o que os especialistas têm dito, que eu tenho ouvido nas televisões, tenho lido nos jornais, tudo indica que o crescimento exponencial em Portugal está lançado e que em julho vamos ter picos elevados de pandemia. Portanto, é evidente que vai estragar o verão. Olha, eu, por exemplo, tenho férias marcadas para julho. Tinha programado fazer uma saída, finalmente, ao fim de ano e meio, sair de Lisboa, sair de casa, ter férias. Já desisti da ideia, porque eu não sou doida, eu sei que podia ir de avião, não é? Mas quer dizer, não me vou expor, estou vacinada, mas não me vou expor, não é? Porque isto nós não temos também... É assim, estas variantes que existem hoje em dia, mesmo esta nepalesa e a Delta e mesmo a subvariante nepalesa, parece que as vacinas que existem, com as 2 doses ou com uma dose só, que é só de uma dose, quando, portanto, a vacinação está completa, que criam imunidade. Mas nós não sabemos 2 coisas. Qual o prazo que demora, e que isto tem a ver com tempo, as 2 questões que eu coloco, qual o tempo que demora a surgir uma nova variante que possa não estar coberta pelas vacinas que existem, e qual é o tempo que esta vacinação dá imunidade. Eu ainda não vi esclarecido por nenhuma farmacêutica, por nenhum poder científico. Pois, ainda não há uma resposta certa a isso. Quanto tempo é que esta vacina cria imunidade? E o que eu vejo é que a União Europeia, a Comissão Europeia, já está a contratualizar compras de doses de vacinas para 2022 que indiciam que pode ser necessário haver reforço desta vacinação.
Mas isso também não é um drama, São José, é como não a é um gripe. drama, Isso não é não um nos drama. pode levar a ficar fechados Eu não basicamente em estou, casa. eu Até não porque estou a dizer que é um drama, eu só estou a colocar em cima da mesa várias questões que levam a que as pessoas sejam muito racionais e muito sensatas nos seus comportamentos. Porque o crescimento exponencial do vírus, a partir de certa altura, e ela já está lançada, pelo menos na área metropolitana de Lisboa, esse crescimento está lançado, e portanto as pessoas têm que ser muito comedidas. Eu já não estou a falar sequer, não, eu sei que o governo não pode, pode, mas que não quer e que teme voltar a fazer grandes confinamentos para travar já com muita força, porque tem a preocupação da economia, porque mesmo as pessoas no seu cansaço também se calhar já não reagem bem a isso. E eu sei e reconheço que não é fácil para nenhum poder político gerir esta situação, mas eu penso que as pessoas têm que ter muita consciência também nas suas vidas e na gestão dos seus comportamentos pessoais, familiares e sociais, do que está aqui em jogo, não é? Porque quando nós vemos as notícias, era ao público, creio que ontem de manhã, quer dizer, a quantidade de pessoas que estão internadas e que já tinham a primeira dose da vacina, não é? E mesmo depois das 2 doses, aquilo dá proteção quase integral, mas não integral, não é? Uma média de 95% de imunidade. Mas há umas pessoas que podem até ter 100% e outras pessoas que podem ter menos do que isso, não é? Menos do que a média. Portanto, isto é tudo muito relativo e parece que as pessoas têm que ter uma grande sensatez e uma grande racionalidade a gerir os seus comportamentos. Porque, de facto, não há milagres. Isto não se resolve com milagres. Resolve-se com ir com muito cuidado, ter muito cuidado. Não estou a dizer que as pessoas desistam de viver ou que se fechem em casa. Não é isso, mas que tenham algum bom senso no seu comportamento. Não é? Sim, mas São José, é a primeira vez que estamos a falar de uma nova vaga com um plano de vacinação já em velocidade muito mais avançada. Tem que haver alguma diferença, ou seja, não é a mesma coisa, estamos a falar... Não, mas por isso é que ainda por cima, por exemplo, hoje Fernando Medina, na entrevista que dá ao público e à Renascença, insiste com grande veemência na necessidade de alterar a matriz de risco, não é? Para ter outras certo, o que eu estava a querer defender era que a sensatez que nós temos de ter nos nossos comportamentos também tem que ser uma sensatez que se vai ajustando à medida que o tempo vai avançando, porque também nós não podemos acreditar nas vacinas e ao mesmo tempo agarrarmos àqueles 5% que ficam fora da cobertura das vacinas. Eu não estou a dizer isso, eu não estou a dizer... E esperar que o Governo vá aplicar medidas restritivas como aquelas que se aplicavam há uns tempos atrás, quando o plano de vacinação ainda nem sequer estava em curso, não é? Ninguém aguenta isso. Mas, Marta, eu ando na rua, eu saio até em trabalho e saio para fazer a minha vida normal, ter que fazer compras. E na zona onde eu moro, que por acaso é onde tu moras e a Helena Pereira mora, não sei se vocês já repararam, mas cada vez há menos gente, ou cada vez há mais gente sem máscara, ou a puxar a máscara para o queixo. Cada vez vejo nos cafés as pessoas a terem menos cuidado em cumprir regras, e portanto eu acho que há um cansaço, admito, da parte das pessoas. Eu também, por exemplo, andar com uma máscara destas FPP2 com o calor, por exemplo, eu ontem tive que sair à tarde com aquela máscara, aquilo é horrível com o calor que está, quer dizer, portanto eu percebo que as pessoas queiram tirar aquilo, eu tive vontade de tirar, não é? Mas não sei, eu não tenho soluções, reconheço que isto é tudo muito difícil de gerir, mas eu penso que a situação não está nada controlada ainda. E que a vacinação só por si não resolve. Quero só dizer uma coisa. Eu
Entendo as preocupações da São José, entendo os apelos ao civismo e acho que são muito importantes, o governo tem-nos feito, mas também acho que é necessário mesmo acelerar a vacinação. Acho que é de facto o que pode fazer a diferença, Ó, Sónia, porque mas o ainda controle o espera, agora vice-almirante, agora sou desculpa eu. lá, mas deixa-me só dizer-te uma coisa. O vice-almirante, ainda ontem ou anteontem, numa audição no Parlamento, explicou que não há mais vacinação porque não temos vacinas. Há vacinas porque nós estamos a antecipar as idades de vacinar, portanto, é uma gestão de estoque. Há vacinas. O que eu acho é que nós nunca vamos conseguir dar a volta a isto só com o civismo, sobretudo quando se aproxima uma fase em que os portugueses estão de veras cansados. Ninguém vai cumprir bom, vai ser ou tens uma polícia em cada saída dos concelhos, ou ninguém vai cumprir em julho, em agosto ou em setembro as regras de restrições dentro do concelho ou cercas sanitárias. Não estou a ver isso a acontecer. O governo tem mesmo de dar corda aos sapatos na questão da vacinação, convencer as pessoas a testar-se, certificados, etc., porque senão isto não para. Tem de ser a conjunção das duas coisas. Vamos nós também. Desculpa, Marta. Não, só uma coisa muito. Esse tipo de restrições não foram aplicadas no verão do ano passado. Pois não, Ou seja, por nós não alguma podemos razão. esperar que, com o plano de vacinação em curso, tenhamos regras piores do que as do ano passado, mais apertadas do que as do ano passado. É impossível. Vamos avançar, não é, Helena? Era o que tu ias dizer. Era para dar corda aos sapatos Tem também aqui nós. Vai. Vou passar ao tema seguinte, Sónia, que tem a ver com o Presidente da República, que esta semana também falou de que é preciso muito cuidado, mas com outro assunto, que é o controle atempado da utilização dos fundos europeus e que para isso será indispensável estabilidade política até ao final da legislatura e que, no que depender dele, vai garantir que não haja nenhum percalço. Isso quer dizer o quê? Como é que vês estas afirmações? Que Marcelo vai ajudar o governo de qualquer maneira? Olha, isso não foi a grande novidade desse discurso de Marcelo, porque eu acho que é o que ele tem dito sempre, disse-o aliás na tomada de posse, não é? A grande preocupação dele é 2023. Até lá apelou sempre a que não aconteça nenhuma crise e certamente com a ajuda dele, enquanto não houver, ele também o diz sempre, enquanto não houver uma alternativa à direita. O que eu vi ali de novo foi aquela parte em que o Presidente associa a boa ou má gestão dos fundos a um prémio ou castigo ao Governo nas urnas em 2023. Basicamente, a Marta até terá ouvido melhor esse discurso do que eu, porque seguiu melhor a conferência, mas a minha leitura é que o Governo, o Presidente, desculpem, também quis dizer que o futuro político do Governo não depende só desses orçamentos e dessa estabilidade política, mas a avaliação dos portugueses vai ter de incidir sobre a forma como são gastos e geridos, sobretudo geridos, os fundos europeus que aí vêm, todos aqueles 1.000 milhões. Isso para mim foi a novidade no discurso do Marcelo. Não estava à espera que ele lançasse esse desafio de, se correr mal, o governo tem de ser responsabilizado por isso. Marta, achas que em 2023 já teremos nós, cidadãos, uma noção de se o dinheiro está a ser bem emprego ou não, para quando formos votar, como apela Marcelo, já tínhamos consciência se o governo merece um prémio ou um castigo? Não tenho bem a certeza, porque o programa está dividido até 2026, mas está dividido da seguinte forma: até 2023 é a fase de lançar os concursos, 2026 é a parte de execução. Portanto, eu não sei muito bem até que ponto é que em 2023 será muito claro para quem vai votar o trabalho é que foi feito. Depois também o programa está dividido em muitos programas muito dispersos, em áreas muito diferentes, o que pode dificultar uma leitura mais global e transversal sobre, afinal, em que é que aquilo nos está a ajudar. E depois também depende de quando é que o dinheiro começa a chegar, não é? Até agora ainda não chegou o primeiro cheque, apesar de já haver uma antecipação e de gastos. Apesar do banco já estar aberto. Exato, mas há uma antecipação, algumas despesas estão a ser feitas um bocado já por conta do dinheiro que vai chegar, que já estava previsto no Orçamento do Estado este ano. E pronto, mas vai ser um bocadinho difícil perceber isso. Claro que eu acho que o Governo ali perto, e as oposições também, vão ter que um bocadinho dar corda aos sapatos no sentido de nos mostrar o que é que está a ser feito e o que é que não está a ser feito e o que é que ainda falta fazer.
Acho que será por aí. Tu há pouco tempo também falaste com o Presidente do Tribunal de Contas que mostrava-se preocupado com essa boa utilização por causa do risco associado de alguma corrupção. Agora haverá mais mecanismos de controle do que no passado ou não? O que me tem parecido é que não há propriamente mais mecanismos de controle. O que eu acho que há é mais olhos em cima do assunto. E isso é bom, porque todos os responsáveis têm falado sobre isso, tanto em Portugal como a nível europeu, têm falado sobre a necessidade de os fundos serem bem gastos e não haver fraudes. E isso tem colocado muito em cima da mesa esta necessidade de serem bem fiscalizados. E essa atenção, basicamente, o que faz é pôr pressão em cima de quem já tem a responsabilidade de fiscalizar. A única coisa, por exemplo, a Comissária Europeia falou a Elisa Ferreira, agora quando esteve cá nessa conferência do Tribunal de Contas, falou de uma base de dados comum que existe a nível europeu, que já existia. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar dela, mas eu fui ver e ela já existia, mas que permitirá ver qual é que é o beneficiário último do dinheiro que é entregue ao país. Esta base de dados é uma base de dados voluntária, ou seja, os países aderem se quiserem. Há 20 países que aderiram, há alguns países que não aderiram, Portugal aderiu. Entre os países que não aderiram está, por exemplo, a Alemanha. Aquilo, basicamente, o que dá é informação cruzada sobre a utilização do dinheiro dos fundos. E eles têm falado muito sobre a utilização de inteligência artificial e outro tipo de dados mais macro que podem ser usados para verificar isto. Esta atenção toda acaba por ajudar a pôr pressão. Isso é sempre bom. É sempre bem-vindo. É. Por último, na semana passada nós discutíamos aqui a desistência de um candidato do PS à Câmara do Porto como algo assim de fora do normal. Esta semana temos outra desistência também fora do normal para discutir, e desta vez do lado do PSD, mas também a Norte, que é António Oliveira, antigo selecionador nacional, uma das apostas de Rui Rio para a Câmara de Gaia, que acabou por desistir até com uma carta com grandes revelações e graves revelações sobre o modo como o processo autárquico estava a decorrer. São José, o que é que se anda a passar a Norte com estes candidatos? Não sei se é a Norte. Ou se é só este caso. Vamos generalizar a Norte toda, não é? Isto é sempre o problema dos protagonismos pessoais, quando os protagonismos e a sede de protagonismo interfere nas decisões políticas. Rui Rio fez uma aposta que foi criticada por ser considerada até demagógica, ir buscar, quando ele critica tanta coisa, ir buscar uma pessoa do mundo do futebol e com ligações profundas ao Futebol Clube do Porto, neste momento, e acaba por ser vítima da sua própria escolha. E agora tem um problema para resolver. Mas eu penso que também há aqui, assim, da parte de António Oliveira, acho que é assim que ele se chama, não é? António Oliveira, que não percebeu bem os sapatos que estava a calçar. Ou seja, António Oliveira estava a ser candidato por um partido, aliás, creio que com o apoio do CDS. Ele era candidato do PSD, que é militante, supostamente, ainda por cima, para uma Câmara, numa lista em que era óbvio que o partido quisesse ter representantes e que a Conselhia quisesse escolher e ter uma palavra a dizer e entrar na elaboração dessa lista, não é? Quer dizer, António Oliveira não está a constituir uma lista como Rui Moreira está. Não é um movimento independente, não era um candidato independente. Isso depende também das condições que ele negociou com o Rui Rio. Não sabemos. Então, se o Rui Rio negociou e se lhe deu essa carta branca, então o erro é de Rui Rio. E o erro é de António Oliveira. Quer dizer, qualquer organização partidária quer ser ouvida para a elaboração da lista, ainda por cima em autárquicas, ao seu conselho. Quer dizer, pelo menos é um mínimo de democracia interna que tem que ser respeitada. Portanto, é uma coisa que correu mal, não sei se é tudo a Norte. Penso que é um problema diferente do que se passou no PS Porto, e penso que o problema do PS Porto é mais estrutural e mais profundo, mas olha, é um tiro
Mas se calhar pode ter a ver É um tiro com no pé da parte de Rui Rio, esta escolha e esta aposta. escolhas das direções nacionais dos partidos que não caíram, se calhar, muito bem nas estruturas locais, não é? É um bocado isso. É quando é aquele Neste confronto caso que existe. poderá ser isso, não é? Pois. Pelo menos no que nós sabemos e que o próprio PSD de Gaia veio assumir, e que eles, como é óbvio, queriam ter um representante na lista. Uhum. O que Sónia, faz sentido, não é? Uhum. Tem havido uma série de falsas partidas, ou seja, candidatos que desistem e outras situações diferentes. Nós fizemos há pouco tempo um apanhado de algumas delas. Há algum partido que está a ter mais dificuldades do que outro, ou isto é uma coisa que acontece um bocado em todos os partidos? Olha, é uma questão muito, muito transversal, de facto. Eu não consigo proporcionalmente, ou seja, quanto é que isso representa em termos de percentagem, não te sei responder a isso. Não sei qual é o partido que tem mais casos. E deixa-me só acrescentar que já depois de termos feito esse trabalho sobre as falsas partidas, houve mais 2 casos. Sim, uma candidata do PSD, uma pré-candidata do PS à Maia, renunciou, acabou por desistir porque o PS não lhe deu o apoio, e um candidato do Chega, Pombal, também retirou a candidatura. Mas atualizando os dados que nós tínhamos no momento em que fizemos o trabalho, são 6 câmaras no PS, mas como também é o partido que tem mais câmaras, eu proporcionalmente não sei, por isso é que estava a dizer, são 4 no PSD, são 2 no Chega, uma no Bloco e uma na Iniciativa Liberal. Parece-me que aqui o Chega e o Bloco e a Iniciativa Liberal, em termos proporcionais, ficam muito mal representados porque não têm câmaras, pronto, enquanto os outros partidos têm. Portanto, na questão numérica ganha o PS, sem dúvida, mas isto também há o peso político, e a verdade é que há aqui uns barbicachos em autarquias que são mesmo muito importantes, como é o caso, vocês já falaram de Gaia e do Porto. Eu queria, ou mesmo de Lisboa, porque também há um caso em Lisboa. Eu queria só dizer aqui que neste caso Rui Rio esteve bastante mal, porque fartou-se de gozar com o PS em relação à situação do Porto. No Twitter, chegou a escrever que se calhar o PS precisa de ir para os jornais por um anúncio. Disse, quando foi apresentado, o Tiago Barbosa Ribeiro disse que será que desta é que é? Ou seja, divertiu-se sempre imenso com a situação do PS e depois caiu-lhe no colo a questão de E Gaia. agora é ele que vai ter que pôr o anúncio no jornal à procura de um candidato. E talvez não, porque Não, porque Gaia o Presidente da Conselhia que quer muito, não é? tem ofertas, não é? Talvez não seja preciso, mas não é elegante politicamente. Esta política que de vez em quando se faz no Twitter, e Paulo Portas referiu-se a ela naquele congresso, a este tipo de política no congresso do MEL, a gritaria do Twitter, de facto não é elegante e muitas vezes não ajuda a que as coisas corram bem. É Queria verdade. só deixar esse reparo. Marta, estamos a 3 meses das eleições autárquicas. Achas que o país acordou para isso e está, e está a par que vêm umas eleições tão em cima, com tantos assuntos ainda e tantos problemas por resolver? Não, acho que a pandemia basicamente concentra todas as atenções de tanto quem decide como quem é o alvo da decisão. E isso nota-se não só nas autárquicas, como noutros assuntos. Eu tenho acompanhado a Comissão de Inquérito ao Novo Banco e tenho visto que o interesse pelas notícias sobre esse assunto é muito diminuto face àquilo que era há uns tempos atrás a questão do Novo Banco, onde todos os portugueses de certeza que preferiam não ter visto aqueles números sobre as injeções de capital que são lá colocados. Eu acho que também tem um bocado a ver com o facto de, para além desta questão dos outros assuntos que dominam, da pandemia, as autárquicas, nós estamos a chegar um bocadinho àquele final de ano letivo, que vem o verão, e depois do verão a gente ganha um bocadinho de balanço para um novo ano e novos temas e novos assuntos, e talvez aí as coisas mudem um bocado. Depois também, isto só tem sido marcado pela questão das falsas partidas, não é? Ou seja, as notícias são quase uma negação das autárquicas, é o não candidato em vez do candidato. As autárquicas são umas eleições também muito fragmentadas, porque têm dinâmicas muito locais, é muito difícil olhar para isto e traçar
uma bissetriz sobre o que se passa nas autárquicas. E mesmo quando começarem a falar mais sobre o assunto, quando houver anúncios para fazer, também será difícil porque são coisas muito locais, muito mais parcelares. Às vezes as coisas concentram-se muito nas duas cidades grandes, Lisboa e Porto, ou nas capitais de distrito no máximo. E depois os autarcas também não são propriamente o órgão que tem mais autonomia para decidir, não é como numas eleições a nível nacional em que um candidato a nível nacional que concorre ao cargo de primeiro-ministro pode dizer eu quero subir ou descer impostos, e isto afeta toda a gente. Um autarca não tem esta margem de manobra para fazer isto e, portanto, tudo o que ele pode dizer é muito mais limitado. E, portanto, acho que é este conjunto de fatores que faz com que estejamos um bocadinho ao lado, à margem do que se vai passar daqui a 3 meses de eleições. Exatamente. Bom, nós voltamos com, não à margem, mas com foco, não é? Como sempre, para a semana, para discutir mais uma semana política. Até breve. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.